Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Ana Júlia, sou psicóloga e hoje a gente vai falar sobre isso de relacionamento saudável, relacionamento democrático. Da onde que eu tirei esse negócio de relacionamento democrático? É assim, gente, num relacionamento, assim como na democracia, né? Então, as regras, os combinados precisam ser feitos pelo casal para o casal. Igual na democracia, as leis são feitas, teoricamente, pelo povo e para o povo. E aí é isso que vai garantir a saúde da relação. É quando eu entendo que essas regras que a gente forjou para viver junto, esses combinados que a gente fez, é quando eu entendo que isso atende nós dois. Nem quando eu tô só atendendo você, nem quando você tá só me atendendo. É quando isso parte de nós dois para o bem-estar de ambos. Então, para desenvolver isso, é preciso que exista uma amizade, uma cumplicidade, um amor amistoso entre o casal. E aí, às vezes, isso está em descompasso. Geralmente, algumas frases que denotam essa falta dessa amizade mais próxima, dessa cumplicidade mais próxima. Por exemplo, as pessoas que falam, né? Ai, mas não sei se eu confio muito no fulano. Ai, mas é porque eu me entedio fácil. Geralmente quando essa pessoa não consegue desenvolver muito isso, né? Ou então, eu dou muito mais do que eu recebo. Ou quando você fala, é porque a gente é muito diferente. E aí não dá mesmo, né? E aí essas frases denotam essa falta, né? De um amor amistoso, uma amizade ali entre o casal. E a amizade, gente, é tipo um bom vinho, né? A ideia é que com o tempo amadureça e fique mais robusto, mais gostoso, mais agradável, né? Mais delicioso, igual um bom vinho que envelheceu. E aí, nesse sentido, eu vou falar hoje 5 principais elementos, principais características para você estar atento que denotam essa amizade, essa saúde na relação, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira é que o casal compartilha dos mesmos valores. Então, existe um acordo sobre o que é fundamental. Então a gente tem que ser igual em tudo, pensar igual em tudo. Não, não é essa a ideia. Podem existir ênfases diferentes, tonalidades diferentes, mas vocês sabem que o plano de fundo é o mesmo. Então, por exemplo, uma pessoa que é vegana, dá para namorar ou casar com uma pessoa ou outra que come carne, sem problema, certo? Agora pensa que essa pessoa é ativista, fervorosa dos direitos dos animais, trabalha com isso é um valor muito forte. Será que ela conseguiria ter uma relação com alguém que caça por esporte, por exemplo? Não, né? Porque é um valor muito forte para a pessoa que entra em conflito. É disso que eu tô falando nesse ponto. Então, geralmente você percebe se tem esses valores muito dissonantes quando, sabe aquela sensação de que você fica muito tempo tentando convencer a pessoa de uma coisa que pra você é muito óbvia? É porque esses valores são muito viscerais, assim, estão muito entranhados na gente. Então, quando parece muito óbvio, e você fica ali explicando pra pessoa, e a pessoa não entende, você fica tipo, como assim? Isso daqui é o básico, sabe? Isso daqui é o básico. É isso, você tá falando de um valor seu, isso aqui é o mínimo. Isso, gente, muitas vezes vai de encontro com aquela crença, né, de que os opostos se atraem. Só que aí vamos ver, né, se a gente não tá fomentando relacionamento de muleta. Sabe aquela pessoa que é muito introvertida, aí vai querer se relacionar com outra que é muito extrovertida, porque é o oposto, essa pessoa me complementa, e aí chega na roda de amigos, o que pode acontecer? Essa pessoa que é introvertida pode ficar encabulada, porque ele sempre é o que as pessoas dão mais atenção. Pode ficar incomodada no sentido de, mas eu nunca tenho amigos que são realmente meus amigos. Os nossos amigos são amigos por causa do outro fulano. Isso pode gerar essas dissonâncias. Ou então a pessoa que é muito extrovertida vai se relacionar com alguém que é introvertido que me complementa. Aí essa pessoa extremamente introvertida não gosta tanto de sair, aí chega na roda de amigos é a pessoa que não fala tanto, e aí a que é mais extrovertida fica, mas você não estava gostando? Esses pequenos ecos, esses pequenos
dissonâncias podem ir virando, né, uma bolinha de neve. Então não dá para uma pessoa introvertida se dar bem com uma pessoa extrovertida? Dá, gente. O que eu tô falando é para medir até que ponto isso é uma característica que é diferente, uma tonalidade diferente, como eu falei no início, né? E até que ponto estamos passando a falar de um plano de fundo que é completamente diferente, de valores que são completamente diferentes. Se essa pessoa introvertida gosta sempre de ficar em casa, a outra adora sair, eles vão passar bem menos tempo junto, concorda comigo? E aí a gente entra, né, nesse ponto que é quando não existe tanto essa semelhança e esse acordo no que é fundamental, nesses valores, é muito difícil ter aquele momento que você fala, essa pessoa me entende, essa pessoa me aceita. Porque a gente é tão diferente em coisas que são tão importantes que é difícil sentir essa aceitação, é difícil sentir que o outro me entende. Então isso repercute diretamente nessa sensação, tá? E que inclusive entra no nosso segundo ponto, que é a proximidade e a intimidade. Uma boa relação, as pessoas alimentam momentos íntimos, momentos próximos. E quando eu falo próximos, não precisa ser a proximidade física somente, mas aquela proximidade emocional, aquela disponibilidade emocional, psicológica, de eu entender que eu sou alguém que sabe bastante do outro, que o outro compartilha bastante coisa comigo, que eu sinto que a gente tem essa troca íntima de opiniões, de pensamentos, e percebe quanto que isso é dificultado quando não há o compartilhamento de valores, tá bom? Terceiro ponto é o seguinte: nós temos num relacionamento uma troca mútua de reforçadores. O que isso significa? Significa aquela coisa que eu já falei uns vídeos atrás, que o relacionamento é essencialmente gratificante. Que o relacionamento, né, claro, tem a parte ruim, mas a ideia é que a soma seja positiva, dê um resultado positivo, que tenha mais coisa boa do que ruim. E para isso, a gente tem que ter essa troca entre um dar e receber de coisas agradáveis. E aí, inclusive, entra, né, naquela coisa da linguagem do amor, lembra? Que talvez para uma pessoa ela valorize mais palavras de afirmação, proximidade física, carinho físico, presentes, tempo de qualidade, etc. Isso são trocas mútuas. Isso também é importante você avaliar se vem tendo no seu relacionamento, ou se você sente que você dá muito mais do que você recebe. Porque, gente, com o tempo, quando isso vai ficando muito grande, aí o que vai acontecendo é que o rancor vai ficando no lugar do amor. O ressentimento vai ficando no lugar do amor. E aí tem umas dificuldades, não, umas distâncias psicológicas que afastam mais do que o amor aproxima. E aí entramos no nosso terceiro ponto desse vídeo, que é a equidade e a justiça. A equidade e a justiça. Porque, né, a injustiça gera desamor, gente. É isso, ponto. Quando eu falo equidade, é nesse sentido de proporcionalidade, que eu entendo que eu recebo proporcionalmente ao que eu ofereço. E eu entendo que eu estou oferecendo ao outro a oportunidade de ter suas necessidades atendidas e o outro me oferece possibilidades de atender às minhas necessidades. Se você não entende que isso acontece no seu relacionamento, vá logo ontem falar sobre isso, porque senão vai acontecer de você ir acumulando isso, e aí depois você tá com muito mais ressentimento do que amor. Você tá com muito mais rancor aí do que a vontade genuína de estar com essa pessoa. E aí pode ser que tenha outras coisas mantendo isso. E nesse sentido, gente, não significa que não haverão desavenças, que não haverão brigas, que não haverão disparidades ou até mesmo desproporcionalidades, mas isso, a ideia é que seja assimilado. Quando você consegue assimilar isso, digerir, conversar com seu parceiro, negociar, isso não vai dar margem para o ressentimento, para o rancor, tá bom? Então, isso é muito importante cuidar, equidade. E o último ponto é a confiança. Confiança, coisa difícil, todo mundo quer, ninguém sabe exatamente como construir. A confiança, gente, aqui nesse ponto é no sentido de eu ter a certeza, eu confiar que a outra pessoa
não vai me magoar de propósito, ela não vai me ferir intencionalmente. Então assim, o fulano nunca faria nada para me ferir intencionalmente, ele não teria intenção de me magoar. Se você não consegue confiar nisso, não consegue acreditar nisso, você vai ficar constantemente com medo dessa pessoa fazer isso. E o medo não dá para crescer amor onde tem medo, tá? Então, assim, se eu fico com medo o tempo todo que o outro vai fazer isso, eu não confio que ele tem essa disponibilidade para não me ferir intencionalmente, eu vou ficar com esse medo e eu não tô crescendo amor na nossa relação, não tô crescendo amizade, não tô crescendo nada. E, gente, amizade não é uma coisa que só acontece, é uma coisa que ou você promove ou você destrói. Então, todos esses pontos, ou você tá constantemente promovendo, ou essa relação está paulatinamente destruindo, tá bom? E aí, gente, duas coisas complementares, esses são os 5 elementos, então, tá bom? A semelhança, a intimidade, o dar e receber, a equidade, a justiça e a confiança. Esses são os 5 principais pontos. Mas como que eu sei que isso tá andando? Como que eu sei que sinais eu posso ter de que isso tá acontecendo mais ou menos? Uma coisa importante de você perceber é se existe admiração entre você e o seu parceiro. Se vocês conseguem ter essa admiração mútua entre os dois, essa troca principalmente, de eu conseguir me surpreender positivamente com o outro conseguir se surpreender positivamente comigo, eu entender que existe essa troca entre nós, porque assim, gente, nenhuma relação é completamente desinteressada. Se eu ofereço honestidade, é razoável eu esperar receber honestidade. Se eu sou fiel, eu com certeza espero que a outra pessoa seja fiel comigo também, tá? Então, quando tem essas trocas no relacionamento, quando você percebe tendo trocas que são justas, que são proporcionais, isso é um bom sinal. Quando você percebe que a sua dignidade não é afetada, não está em jogo, não é ferida, isso é um sinal também, seria um sinal de alerta se você não percebesse isso, tá bom? Outro ponto que é sempre importante você perceber, se vocês têm aquelas brigas daquele tipo, nossa, não acredito que a gente tá brigando por isso. Isso geralmente é um sintoma, entre aspas, né? Ou dessas disparidades entre valores ou de maneiras diferentes de lidar com a intimidade. E é muito bom você ficar atenta para isso. E aí, gente, quando essas coisas não são cuidadas, quando esses elementos não são contemplados, a tendência é que esse relacionamento seja desequilibrado. E aí ele não é democrático, que aí vai ter uma pessoa que manda mais, vai ter uma pessoa que é mais submissa, vai ter alguém que está sobrecarregado e a outra pessoa que não contribui. E isso vai gerando um relacionamento que é desgastante, vai gerando um relacionamento de soma negativa. E a gente quer um relacionamento de soma positiva, né? E quando isso é olhado, quando isso é trazido para conversa, essa amizade, essa negociação baseada em princípios, ela floresce e naturalmente você e seu parceiro vão estar mais satisfeitos, vão estar com essa sensação de estar num relacionamento que vale a pena, que é interessante, porque não existe isso de alma gêmea, de tampa da panela, mas existe sim um relacionamento que é ativamente construído, que é extremamente satisfatório, tá? Então, deixo aqui esses 5 pontos para você ficar atento e me contar se tem alguma dúvida, pode trazer alguma história em relação a isso, eu vou adorar saber e a gente vai conversando e construindo isso juntos.